Vamos falar mais sobre a guerra na Ucrânia. Eu vou conversar agora com o Leandro Stoliar. Ele está ao vivo com a gente, direto de Kiev. As tropas russas chegando à capital da Ucrânia, Kiev sendo invadida. O Leandro Stoliar, ele entrou ao vivo com a gente aqui por volta de 11h50 e depois ele teve que sair às pressas. Ele entrou no Jornal da Record, né, um pouquinho antes com a Janine, e aí ele teve que sair às pressas de onde ele estava. Então as perguntas são as seguintes: como você está nesse momento, você e sua equipe aí? Leandro, o que aconteceu que você teve que sair correndo às pressas? E já aproveite e atualize o noticiário pra gente de como está a guerra na Ucrânia. Boa tarde para você. Oi, Gotina, boa tarde para você, boa tarde a todos aí no Brasil. A gente está dentro de uma estação de metrô, seguindo em direção à estação ferroviária para pegar um trem para Vinnytsia, que é o seguinte: aqui está ficando muito difícil a cobertura, porque não tem trem, não tem avião, porque os aeroportos estão fechados, e não tem carro nem gasolina. Então a gente não tem outra opção senão tentar um trem para alguma cidade próxima aqui de Kiev, já que a gente recebeu a informação de que amanhã ou depois a gente vai ficar aqui sem energia e sem água. Então, hoje, quando a gente chegou em Kiev, a gente chegou debaixo de bombardeio, quando a nossa equipe foi até o hotel, os funcionários do hotel abandonaram o hotel, fecharam o hotel, foram embora, a gente ficou na rua, não tinha para onde ir. Então, você imagina, você ficar na rua, não ter para onde ir, não ter água, não ter energia, que é a informação que a gente tem de que vai acabar aqui em Kiev, porque as tropas russas estão chegando e o combate vai ficar cada vez mais acirrado. Agora à tarde, a gente estava ao vivo no jornal e durante o nosso ao vivo as bombas começaram a cair perto de onde a gente estava, a gente conseguiu ouvir os sons das bombas, né? Então, foi uma situação bem complicada, porque a gente não sabe se a bomba está vindo na nossa direção, se não está, que momento que vai atingir a nossa equipe, se a gente está num lugar seguro ou não. A questão é que a gente procurou um local seguro, mas Kiev está sofrendo um ataque, né? Sofreu um bombardeio de madrugada, sofreu um bombardeio à tarde, e a tendência é que a situação piore com a proximidade das tropas russas. A gente está aqui pegando o metrô, seguindo em direção à estação ferroviária, para tentar pegar esse trem. Se a gente não conseguir, a gente vai continuar aqui em Kiev, tá? Mas a nossa cobertura continua em Vinnytsia e a gente volta para Kiev assim que a situação ficar mais tranquila aqui, para a gente conseguir fazer a nossa cobertura dentro de uma relativa segurança. Gostino. Muito bem, o professor De Leon está com a gente acompanhando essa movimentação na Ucrânia, a invasão no primeiro dia, agora eles avançam para dentro do país, chegam à capital Kiev, professor. Eles estão enfrentando mais resistência do que esperavam, né? Nós temos números que aparentemente são pesados de baixa entre as tropas russas. Algumas informações indicam que as tropas russas estão um pouco descoordenadas perto do que se esperava de uma Rússia, né? E, por enquanto, a resistência ucraniana, considerando a desproporção, né, estão conseguindo aplicar pesadas baixas nas forças russas. Eu converso com a Ana Paula Gomes, direto de Lisboa, na Europa, nossa correspondente, que está acompanhando a preocupação com Chernobyl. Chernobyl, que foi tomada pelas tropas russas. Não é isso, Ana? Você, boa tarde. Isso mesmo, Gotino. A Europa está em alerta. Imagens de satélite mostram um aumento da radiação ali na área da usina de Chernobyl, área de exclusão, a usina desativada, lembrando do acidente nuclear maior da história de 1986. A informação que a gente tem é que no momento da tomada da usina de Chernobyl pelas tropas russas, claro, muito movimento, teve também combate, algumas pessoas também ficaram reféns e levantou muita poeira radioativa. A nossa equipe esteve em Chernobyl há pouco tempo para mostrar que o lugar ganhou aí muita evidência, ponto turístico, muitas pessoas procurando, mas existe um controle. Você não pode andar em qualquer lugar, o carro, você não pode fumar. Então a gente imagina o que é a movimentação de uma tropa de combate, de guerra, nesse lugar que existe realmente muita preocupação, é um perigo constante, muito cuidado, e essa poeira radiativa que levantou e existe todo esse alerta. E essas imagens de satélite mostram que realmente houve o aumento da radiação, lembrando que ali a usina de Chernobyl não fica muito distante da capital Kiev, mas as tropas russas tomaram essa região. Muitas pessoas ainda vivem ali, alguns sobreviventes não deixaram as casas, seguem por ali, pessoas até com amor ali àquela região, apesar do que aconteceu, e existe toda essa preocupação
com a radiação que ainda existe em todo o ambiente de Chernobyl. E claro que a Europa está em alerta e controlando toda essa poeira radioativa que a gente tem aí. Mais um perigo causado por essa guerra, né, Gotino? Ana Paula Gomes, direto da Europa, conversando com a gente. Leandro Stoliar, em Kiev, numa situação bastante tensa. E eu tenho como convidado também o professor Manuel Furriela, mestre em Direito Internacional. Professor, eu gostaria de perguntar o seguinte. Nós temos o avanço das tropas russas e já ficou claro o objetivo de Vladimir Putin, que é tomar o poder ucraniano. Inclusive já até ofereceu aos soldados ucranianos essa possibilidade, que os próprios soldados ucranianos tomem o poder e comecem uma negociação com a Rússia. Mas se isso não acontecer, a Rússia vai avançar para tentar tomar o poder. E parece que isso vai acabar acontecendo. Quando a Rússia tomar o poder, acaba a guerra e começa um outro problema em relação aos outros países? Qual a avaliação o senhor faz? Bom, primeiro que propriamente dentro da Ucrânia os problemas não se resolvem. Tomar o poder não necessariamente vai fazer com que a população se convença que a partir de agora deverão, apoiar uma negociação com a Rússia. Além disso, a comunidade internacional, ou seja, os outros países, outros estados, eles não vão aceitar um governo ou alguém constituído diretamente pela Rússia para falar em nome da Ucrânia. O que eu acredito que vamos chegar em algum momento é a um diálogo perto, ali do momento, mas aí ao final desse conflito, onde o governo ucraniano, o próprio presidente ainda constituído, mesmo não conseguindo exercer o poder por conta do domínio russo, ele vai entrar em diálogo direto e a negociação começa a partir dali. É o cenário que, pelo menos por enquanto, eu visualizo como possa acontecer nessa situação.